Antes de passar a palavra, nós vamos passar um vídeo de apresentação do projeto que resultou no webinário. Imagine que as pessoas, famílias e comunidades sejam representadas como pontos em um plano. Imagine que o distanciamento social motivado pela pandemia seja representado por linhas que, como muros e barreiras, dividem e afastam uns aos outros. Imagine que as conexões entre algumas pessoas sejam representadas por linhas unindo os pontos. Mas nem todos estão conectados. E se aqueles que estão literalmente isolados também forem os que mais precisam de ajuda? Agora imagine que todos estejam dispostos a ajudar uns aos outros e que possamos conectar todas as pessoas criando uma forma perfeita. Este sonho inspirou o Inovatê, Laboratório de Inovação da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, a criar este projeto. As linhas azuis correspondem a um diagrama de Voronoi, que foi um matemático russo. As linhas em cinza correspondem ao diagrama mais eficiente ligando todos os pontos, que é a triangulação do matemático Delaunay. Se você também acredita neste sonho, vem com a gente fazer parte deste diamante. Solidário Covid-19 Embates Globais. Como vocês viram no vídeo, esse projeto foi criado no Laboratório de Inovação Inovatê, e eu cumprimento todos os presentes que nos assistem agora, as pessoas dos nossos colaboradores que vieram de toda a 4ª região integrar esse projeto voluntariamente, cumulando a ação junto ao laboratório com as ações da jurisdição. Então, vieram juízes e servidores dos 3 estados da região sul compartilhar seus conhecimentos, suas experiências e assim fazer a construção horizontal que resultou em vários projetos, inclusive nesse webinário. Outros projetos também foram criados no laboratório com o mesmo objetivo e eles serão hoje, ao longo do dia, anunciados para vocês, para que vocês tomem conhecimento e também podem buscá-los lá na nossa página da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Cumprimento e agradeço muito todos os palestrantes que voluntariamente vieram, ceder os seus conhecimentos e suas experiências profissionais, prontamente atendendo ao nosso chamado. Faço isso na pessoa do ministro Edson Fachin, que engrandece esse evento, e assim que aceitou o convite, nos encheu de motivação para buscarmos mais nomes importantes no cenário jurídico nacional e tornar esse evento um grande evento. Então, muito obrigada a vocês que voluntariamente vieram colaborar conosco. Falo para os operadores do direito que nos assistem agora, que hoje nós vivemos um momento diferente de pandemia, estamos nas nossas casas, é muito estranho abrir um evento assim de forma online, mas eu quero falar com vocês que nós somos vocacionados ao direito, o direito nos toca, porque nós nos interessamos pelos fatos da vida, tudo que acontece ao nosso redor. E os fatos que nos trazem hoje para esse webinário, infelizmente, eles são tristes. Há muita necessidade ao nosso redor. Nós precisamos fazer a nossa parte. Vamos fazer que esse direito solidário seja real e concreto. Ajude também a transformar a vida das pessoas que mais precisam. Vamos ser solidários de verdade. Tá? Conto com vocês. Nós temos como fazer doações voluntárias ao longo do dia através do site apoia-se/direito solidário. Essas doações vão ser importantes porque vão ser totalmente revertidas para as instituições previamente cadastradas, as instituições que nós verificamos a idoneidade. Então, o dinheiro vai chegar em quem precisa. Todo o acompanhamento e a transparência do projeto pode ser acompanhado lá no site. As pessoas que doarem, elas têm categorias de doação, vão ser sorteados vários brindes durante o dia. Ao final do evento, os sorteados vão ser apontados.
quanto maior a doação, os brindes são de mais calibre, né, mais quilate. Vocês vão ver lá que nós separamos em categorias de algumas pedras preciosas para chegarmos ao nosso diamante do projeto, que vocês viram no vídeo. Gente, muito obrigada pela presença. Não se esqueçam que para receber o certificado do evento tem que se inscrever lá no Simpla, tá? Tenham um bom evento, desejo muito sucesso no dia de hoje, que aprendam muito e contribuam bastante. Obrigada, passo a palavra para o meu colega querido, secretário-geral da JUF, Dr. Rodrigo Coutinho. Bom dia aos colegas da tela de abertura, bem como a todos e todas que estão nos assistindo neste primeiro webinário de Direito Solidário Covid-19 Embates Globais. De início, parabenizo a estimada colega Daniela Toqueto, coordenadora do Inovatê, e as colegas também Simone Barbizan e Carla Tom, extensivo aos servidores também da Justiça Federal que trabalham nesse projeto de inovação e que tão bem organizaram este evento que vamos assistir ao longo do dia. A AJUFIA, que é a Associação dos Juízes Federais do Brasil, sente-se honrada em ser convidada a apoiar um evento que perpassa temas afetos, tão somente ao direito, mas outros que estão ancorados no conhecimento, causas, consequências da pandemia da Covid-19, a qual afetou, afeta e afetará a vida de todos nós, sobretudo daqueles mais desvalidos que já se encontravam numa situação de dificuldade econômica. E não é só. Ao lado dessas discussões importantes, o evento terá ainda um caráter solidário, pois estará recolhendo doações para entidades de proteção a desamparados aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Por fim, é importante também salientar que os magistrados e magistradas federais, assim como os servidores da Justiça Federal, continuam produzindo o seu trabalho de forma normal em suas residências, de forma a entregar decisões e sentenças da forma mais rápida possível. Assim, convido a todos a assistirem ao evento ao longo deste dia, pois teremos excelentes palestrantes e debatedores. Portanto, assista, doe, seja solidário. Passo, então, a palavra agora à colega Rafaela Santos da Rosa, presidente da Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, a nossa AJUFERGS. Obrigada, Rodrigo. Bom dia a todas e a todos. Eu saúdo, os participantes dessa rodada de abertura, faço na pessoa da diretora, coordenadora do Inovatê, a colega Daniela Toqueto. A AJUFERGS, Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, de fato, sente-se extremamente honrada em apoiar este evento, assim como todas as iniciativas que surgiram e que ainda irão surgir nos grupos do Laboratório de Inovação da Justiça Federal Gaúcha, voltadas a prestar os mais diferentes tipos de auxílio àqueles que a gente sabe se encontram em situação de maior vulnerabilidade no curso dessa pandemia. A nossa associação, a AJUFERGS, acredita que mais do que nunca é um momento de fortalecer a empatia, o amor, o cuidado ao próximo, e que todas as pessoas e instituições em condições de agir que devem fazê-lo. Seja da forma mais direta e também louvável, que ocorre hoje também, repassando alimentos, valores, doações, produtos de higiene, o que também ocorre no escopo dessas iniciativas. Mas seja, e aí ressalto e parabenizo, um aplauso reforçado da forma que se apresenta no dia de hoje, nesse webinário, fornecendo ciência, fornecendo educação, fornecendo gratuitamente informação, porque estamos todos precisando de conhecimentos e de aprendizado. E esses conhecimentos e aprendizados que virão ao longo do dia, a partir da qualificada fala de todos que se dispuseram a palestrar para esse evento, sim, esses podem fazer ainda mais diferença. Os aprendizados ficam e todos nós precisamos entender melhor o que está ocorrendo. A pandemia é também um grande desafio de conhecimento. A associação, a AJUFERGS, e a nossa escola, a SMAF Rio Grande do Sul, então, parabenizam tudo que envolveu a realização deste evento, deste webinário. Desde já, nos colocamos à disposição para apoiar a realização de outros eventos como esse. Desejo um excelente webinário a todos, que doem, que escutem
que aprendam, que boas lições venham deste evento. Tá? Passo a palavra ao presidente da Associação dos Juízes Federais de Santa Catarina, o colega Rafael Carmona. Obrigado, Rafaela. Bom dia a todos e a todas. Igualmente, eu saúdo a doutora Daniela Toqueto, que está à frente deste maravilhoso evento, a doutora Simone Barbizan Fortes e a doutora Carla Tom, que estão na organização. E eu gostaria de trazer um pequeno depoimento. Em tempo de pandemia, sabemos que é muito importante o isolamento social e eu tenho seguido à risca. O que eu faço de diferente é dar umas voltas de carro pela cidade. Eu estou residindo em Florianópolis. Dar umas voltas de carro pela cidade para espairecer. E me impressiona muito, pessoal, a quantidade de pessoas em situação de risco. É notório o engrandecimento do número de pessoas em sinais, solicitando alimentos, verdadeira dificuldade. Já existia antes da pandemia, mas agora o número cresceu muito mais. Então, isso só me faz louvar a iniciativa do dia de hoje, me faz solicitar a todos que, na medida de sua possibilidade, façam sua doação, porque é uma pandemia que tem trazido não só o desconforto das pessoas que estão doentes, das pessoas que estão perdendo seus entes queridos, as pessoas estão, infelizmente, passando fome. Então, essa iniciativa do Inovatê, da Associação Judiciária do Rio Grande do Sul, ela só pode e só deve ser apoiada pela Associação dos Juízes Federais de Santa Catarina, porque é uma iniciativa de realmente muito louvor, certo? Então, eu congratulo a todos pela organização e pela participação desse evento, nessa nova realidade que nós enfrentamos hoje, de buscar nossos conhecimentos pelo mundo virtual. Eu agradeço a todos, desejo um excelente evento e passo a palavra ao meu colega André Vasilevski, presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais, a APAJUF. Obrigado, Carmona. Bom dia a todos, bom dia a todas. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos aqui na pessoa da doutora Daniela Toqueto. São iniciativas como essa que fazem a diferença. A APAJUF, a Associação Paranaense dos Juízes Federais, a Escola de Magistratura Federal do Paraná, a SMAF Paraná, se sentem honrados de fazer parte de um evento tão importante quanto esse, num momento que todo mundo precisa tanto de ajuda e auxílio. E eu gostaria só de ressaltar também que os juízes federais do Paraná e os servidores aqui da Justiça Federal do Paraná têm feito ações para tentar auxiliar as pessoas de doação. Inclusive, os juízes federais do Paraná já doaram mais de 9 milhões de reais ao combate ao coronavírus, por meio de valores recebidos de ações penais. Então, nós aqui no Paraná estamos fazendo a nossa parte, estamos de toda forma tentando auxiliar os mais necessitados, e é por isso que um evento desse é muito importante, e é por isso que nós aqui do Paraná, da Associação Paranaense de Juízes Federais e da SMAF Paraná, fazemos questão de ser parceiros desse evento e agradecemos muito a todos que estão participando e gostaríamos de pedir a todos que, se possível, pudessem doar para auxiliar nesse momento tão difícil para todos nós. Muito obrigado. Passo a palavra ao doutor Ademir Piccoli. Olá, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Ademir Piccoli, ativista de inovação para a justiça. Sou movido pela causa de fomentar o intraempreendedorismo para transformar a justiça no Brasil. Sou idealizador do Judiciário Exponencial, que é, além de uma plataforma de inovação que apoia as instituições de justiça, também autor desse livro, Judiciário Exponencial, que a gente vai sortear uma edição física e mais algumas oficinas hoje, no final do dia. Eu parabenizo a doutora Daniela e o Inovatê pela idealização
dessa iniciativa, que é uma iniciativa que vem para auxiliar as pessoas que precisam. Então, acho muito importante que as instituições que estão participando, parabenizo todas as instituições que estão juntas, abraçando esta causa. Também, eu lembrei hoje de manhã, estava assistindo uma live e lembrei de conectar com o evento de hoje, porque o Caio Carneiro, hoje pela manhã, quando eu estava assistindo uma live, ele comentou sobre a história de um antropólogo que estava estudando a extrema pobreza na África. Aí ele contou que, numa determinada oportunidade, ele perfilou uma série de crianças de um lado da rua e colocou um cesto de doces do outro lado. E aí ele disse para elas que, quando ele contasse até 3, a criança que chegasse primeiro e pegasse esse cesto poderia levar os doces para casa. As crianças se organizaram. Quando ele contou até 3, elas deram as mãos, atravessaram a rua juntas, pegaram o cesto no mesmo momento e tocaram os doces de forma conjunta no mesmo instante. Quando ele perguntou, mas eu estranho isso, porque não tem fome, as pessoas não querem ser felizes, e as crianças responderam para ele, como que eu vou ser feliz? Como que uma de nós será feliz se todas as outras continuar com fome? Então, eu acho que isso serve como uma inspiração para que as pessoas doem, seja doador, participe dessa grande iniciativa que, sem dúvida nenhuma, você conseguirá fazer a diferença. Então, eu fico muito feliz de estar contribuindo com esse evento. Desejo um ótimo dia para todos e que tenham um bom proveito. Obrigada a todos. Antes de iniciarmos, algumas informações importantes. Durante as palestras, os participantes poderão fazer perguntas diretamente pelo YouTube. As respostas, as selecionadas, serão respondidas ao vivo pelos palestrantes. Para quem quiser obter o certificado de participação, deverá fazer sua inscrição pelo Simpla. No final do evento, às 17 horas, serão sorteadas obras entre os doadores do Apoia. As doações podem ser feitas durante todo o evento pelo site do Apoia-se, que é apoia.se/Direito Solidário. Houve uma alteração na programação. A palestra, que seria às 10 horas, com o ministro Edson Fachin, passou para as 11 horas. Então, no horário das 10, fica a palestra do Dr. de Tarso Pereira, ou seja, foi invertida a ordem dessas duas últimas palestras. Passamos agora para a primeira palestra do dia, Crises Sanitárias e seus contornos históricos, com a professora doutora Michelen Acosta Peter, da Universidade Federal de Santa Maria, graduada em História pela Universidade de Santa Maria, mestre em História do Brasil pela PUC-RS e doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense. Atualmente, é professora do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Maria. E teremos como moderador o excelentíssimo senhor juiz federal, Dr. Ilan Prestes, juiz federal em Belém do Pará, atualmente convocado para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, ex-procurador da Fazenda Nacional, mestrando em Direito Constitucional pela USP, professor das disciplinas de Direito Ambiental e Direito Constitucional. Coloca ele, então. Olá, pessoal. Estou ouvindo super bem aí, aguardando a Michelen. Beleza? Só um instante que estão me dando aqui retorno. Não querem, de repente, passar um vídeo?
Para aí. Tudo bem, tá me... Eu estou. Tá bom. Bom dia. Oi, bom dia. Sim, não, eu só... estão me ouvindo? É que, Nikellen, só para explicar, sua apresentação já foi feita pela Adriana quando você ainda não estava na sala. Então, você já pode dar início, é isso que ele quis dizer. Tá certo, então. Muito bom dia. Eu vou começar agradecendo o convite e a iniciativa desse webinário, vindo de uma outra área, que é a área da história, para conversar um pouco, então, sobre as crises sanitárias e seus contornos históricos. Como eu vou falar um pouco de alguns conceitos que a gente usa no estudo da história da saúde e da história do processo de construção do sistema sanitário que nós temos hoje, eu deixo aberto, tranquilo, para se alguém quiser interromper ou fazer uma pergunta, não há problema nisso, tá? Bom, para início de conversa, né, eu quero fazer alguns paralelos, né, para a gente tentar pensar nossa atual crise sanitária, né, com o alastramento da Covid-19 e outras epidemias que nós tivemos ao longo da história. Em primeiro lugar, vamos diferenciar o que seriam a epidemia e a pandemia, para a gente poder trabalhar a partir daí, né? A epidemia se trata de um surto nosológico de doença, né, que ocorre em determinadas regiões, ou uma determinada, ou várias regiões, em que a gente tem um acréscimo bastante significativo de mortes durante um determinado período. Bom, quando é que nós passamos de uma epidemia para uma endemia? A endemia não quer dizer que tenha menos mortes, quer dizer apenas que essas mortes são constantes. Então, nós temos, por exemplo, um número de mortes constantes de gripe, um número de mortes constante. Tá tudo bem com o áudio? Tá. Um número de mortes constantes em algumas regiões a respeito de doenças, perdão, como até mesmo a dengue e a febre amarela. A gente tem em algumas regiões, né, essas mortes têm uma elevação muito grande. Quando a gente tem uma elevação desse número de mortes, a gente vai falar de epidemia, certo? É o caso, por exemplo, de algumas epidemias sazonais que ocorrem ou no verão, né, dependendo das condições do ambiente. Bom, a pandemia significa que o alastramento de uma epidemia se tornou muito maior do que é possível o seu controle, ou indo muito além de determinadas regiões. Então, às vezes, nós temos epidemias controladas que ficam, né, num determinado espaço, né, e outras que se alastram, né, para diferentes lugares. O que a gente tem que ter em mente quando a gente está falando de epidemia e por que ela é diferente de outros tipos de doença? A epidemia é uma doença coletiva. Ela não, e portanto, por ser coletiva,
respostas individuais não irão funcionar. Nós precisamos de respostas igualmente coletivas para poder enfrentar o problema da epidemia. O segundo ponto, e esse talvez seja um dos mais importantes hoje, é que a epidemia é uma doença civilizacional. Ela é uma doença que está conectada com o momento da nossa civilização ou da civilização em que essa epidemia está ocorrendo. Ela tem a ver com a nossa interação com o ambiente, com as outras pessoas, os outros seres humanos, e o tipo de impacto que nós temos sobre o ambiente. Então, essas mudanças acabam causando mutações num complexo de vírus, de bactérias, e a gente tem que pensar nesse sentido em termos bem biológicos, né? De nicho ecológico, de equilíbrio entre espécies, e nós somos apenas uma dessas espécies. Né? E no contexto que nós vivemos hoje, né, de mudança climática, que causam inúmeros desastres naturais, né, o próprio processo de degelo, o próprio aumento da temperatura, tudo isso pode levar a mutações nessa estrutura ecológica de vírus e bactérias, né, com as quais nós normalmente convivemos. Tá? Então, quando se tem esse tipo de mudança, e nós temos ao mesmo tempo as enormes, né, linhas de comunicação em torno do planeta, como nós temos, as doenças acabam se espalhando muito rápido, mais rápido do que nós temos condições de barrá-las ou controlá-las. Tá? E a tendência, né, com o planeta que nós vivemos hoje, nós temos hoje, é que isso aumente. Né? A forma como nós nos comunicamos, nós entramos em contato com as outras espécies dos nossos nichos ecológicos. Isso acaba sendo mais complicado em regiões ultra cheias de população, né, superpopuladas, como é o caso de regiões da China, da Índia, né, em que em alguns espaços nós temos um processo sanitário ainda incipiente, né, ou até mesmo periferias das nossas grandes cidades, né, em que esse processo sanitário ainda, né, não foi totalmente organizado e gerido. Bom, dentro da história, a gente costuma trabalhar com dois conceitos que, para mim, são muito caros e foram muito caros na minha tese, quando eu trabalhei com a primeira grande pandemia, que é a pandemia do cólera, no século XIX, em 1855, né, que é a segunda grande onda do cólera, depois eu vou entrar nisso. Esses dois conceitos são momentos de ruptura epidemiológica e momentos de unificação microbiana. O que são rupturas epidemiológicas? São momentos em que o nosso processo de resistência às doenças é testado e transformado. Transformado em que sentido? E aí é um comentário que eu geralmente tenho muito cuidado de fazer, porque algumas pessoas se assustam, né? Quando a gente está falando no nível de espécie, e aí eu peço que vocês esqueçam um pouco as questões individuais, nós, como espécie humana, nos interessa que fiquem vivos indivíduos capazes de passar para a próxima geração genes
suficientemente fortes para resistir a determinadas doenças. No momento de ruptura epidemiológica, o que acontece? Todos aqueles indivíduos cujos genes não são resistentes vão ser eliminados. Tá? Então, assim, nós temos aí momentos de enorme mortalidade, e a partir da qual os indivíduos sobreviventes são indivíduos mais fortes do que as gerações anteriores. O exemplo mais clássico disso é a peste negra, né? Em que se vai ter uma mortalidade que vai de 1/3 a metade da população europeia num processo de 50 anos. E depois, né, nós vamos ter voltas da peste até o século XVIII. Cada vez que tem uma nova geração que é imune, a peste volta, elimina os indivíduos que não têm resistência e regride novamente. É por conta disso, né, que quando a gente fala, por exemplo, da conquista das Américas, nós temos que pensar que essa é, talvez, provavelmente, a primeira grande guerra bacteriológica que nós temos na história. Por quê? Porque certamente não foram os mosquetes dos europeus, né? Quem conhece o processo do mosquete, né? Põe pólvora, soca a pólvora, dá um tiro, pega o mosquete de novo, põe pólvora, soca a pólvora. Até se fazer o segundo tiro, o cara já está varado de flecha. Bom, então, para entrar, né, em impérios tão grandes quanto o Império Azteca, o Império Inca, se vai usar, e isso é usado ativamente, doenças como varíola, como gripe. E por que os indivíduos europeus são mais resistentes? Porque eles vêm justamente desse processo, né, que passou pela peste negra, e apesar de ser fisicamente mais baixo e até pior alimentado que os indivíduos que existiam nas Américas, ele tem mais condições de vencer essa guerra, né? Porque ele traz consigo uma resistência muito maior às doenças e aos processos nosológicos como um todo. Eu tenho feito no último mês muitas releituras e tenho repensado muitas coisas da época que eu defendi a tese para hoje em dia. Eu defendi em 2007 e tenho conversado com colegas da época e que né, se mantêm estudando isso e quanto a vivência da epidemia está modificando algumas das nossas ideias. E uma delas é algo que nós, né, que trabalhamos com a história da saúde, há muito vínhamos apontando, que havia um certo descrédito do resto da história, né, dos historiadores em geral, dos historiadores em geral com a questão das doenças, né, de não se falar, de não se comentar, ou quando algum historiador que trabalha com isso comentasse, a gente geralmente ouvia, não, mas você está sendo determinista. Não se trata de determinismo, mas de colocar outra variável nesse campo. Por exemplo, eu não sei se vocês certamente já leram sobre a queda do Império Romano. A maioria dos textos da história que nós conhecemos, eles vão se focar em questões da economia e da interação com o mundo germânico naquele momento. No entanto, raramente se fala que os últimos 2 séculos do Império Romano são varridos por epidemia. Praticamente uma epidemia por década a cada, né, nesses 2 séculos. Isso vai dar 20 processos epidêmicos ao longo de 2 séculos. Não há como não desestruturar
a economia, se você tem uma epidemia, né, com enorme mortalidade por década, com uma população variada, e sempre entrando indivíduos novos, mas raramente a gente ouve falar disso. Outros processos de doenças globais que foram epidêmicas, mas não pandêmicas, na época moderna, né, nós temos o caso da sífilis, da varíola, da tuberculose, e depois, né, a última grande pandemia, que é a pandemia da gripe espanhola. Tá? Bom, sobre então a primeira grande epidemia, que é a pandemia de cólera, e o que a gente pode aprender com ela, né, nesse momento em que nós vivemos. O cólera vai sair novamente de uma região superpopulada, com ainda bastante precária em termos sanitários. Mas veja bem, o mundo inteiro nesse momento é precário em termos sanitários. Né? Estamos falando de 1855. Então, Londres, Paris, Nova York são cidades imundas, né, da mesma forma que outras regiões. Talvez não com uma concentração populacional tão grande, mas igualmente precária em termos de sanitarismo. Depois a gente vai falar, eu vou falar um pouco mais disso. Mas o que acontece? O cólera, ele tem descrições desde o final da Idade Média, naquela região, então ele já era uma doença endêmica. Endêmica no sentido de ele mata constantemente. Em alguns casos, essa mortalidade vai aumentar nos períodos quentes, né, nos períodos onde tu tem a epidemia sazonal. Acontece que por volta de 1830, o vibrião colérico sofre uma mutação. E ao sofrer uma mutação, ele se torna mais mortal e passa a contaminar mais rápido, contagiar mais rápido. E aí tem um outro ponto que é muito importante a gente ter em mente, né? A velocidade do contágio acaba determinando tanto a mortalidade quanto o controle. Tá? Então, nós temos aí uma velocidade de contágio que vai aumentar exponencialmente nesse período, e ainda não se tem a menor noção de como é que se dá esse contágio. Mesmo, né, a medicina científica do Ocidente, ela está pensando em termos de miasmas. O que são os miasmas? Os miasmas é uma leitura de que a matéria putrefata que é visível elimina odores, gases que causam as doenças. Né? Eu sempre brinco com os meus alunos, eu digo que se vocês só passaram por um lixão e a gente vê meio aquela nuvem amarelada em cima, né, que hoje a gente sabe que tipos de gases são, na época isso era identificado com os miasmas, e isso estava na cidade inteira. Por quê? Porque não se tinha lugares específicos para lixo, na maioria das grandes cidades, né? Quase tudo era jogado ainda, janela, porta, afora, sem um controle dessa limpeza. O máximo que se tinha eram alguns carreteiros, pessoas com carretas, que eram pagos, às vezes, pelas municipalidades para retirar corpos de animais mortos ou o excesso de excrementos das ruas, mas nada exaustivo. Bom, então, em 1830, o cólera escapa pela primeira vez da Índia e começa uma viagem tanto em direção ao Oriente, atingindo a China, Japão, quanto em direção ao Ocidente. Isso, ele vai chegar até o leste europeu nesse período e vai ser lido pelas autoridades ocidentais como uma doença própria de regiões atrasadas, não civilizadas, sem levar em conta que, na verdade, o Ocidente tem um papel fundamental nesse processo de
escapada do cólera da sua região? De duas maneiras. A primeira, né, com o tráfego de navios, né, que aumentam as comunicações. Nós sabemos que o século XIX, embora não seja o século em que o processo de globalização começa, que vai começar lá no século XVI, na verdade, nós temos no século XIX um aumento muito forte do tráfego. Segundo ponto bem importante, é o fato de que o imperialismo europeu, né, já está atuando na Ásia há pelo menos 3 décadas. E, ao atuar na Ásia e tomar conta de regiões da Índia e da China, uma das coisas que se vai fazer é modificar a estrutura de produção econômica. Então, nós tínhamos na Índia, né, até essa tomada que os ingleses vão fazer na região, nós temos uma agricultura familiar, né, policultora, que passa a ser uma agricultura de grande produção, né, para atender o mercado externo e, ao mesmo tempo, uma desarticulação desse sistema familiar, policultor, em direção a uma economia de mercado. Ora, trocar a policultura pela monocultura já causa um impacto sensível no ambiente e vai modificar, inclusive, o regime de água, né? Vejam, toda a agricultura indiana estava conectada com a questão das monções, o que o mercado, nesse momento, não está interessado em saber quais são os ritmos ecológicos, ele quer ter os produtos para vender. Então, nesse sentido, nós temos toda uma desestruturação do ambiente, das pessoas, e isso vai fazer com que o próprio regime com as águas mude, né, de captação de água para plantações, de devolução de águas servidas para os rios, o que vai aumentar a contaminação e, com isso, né, causar até mutações dos rios. Bom, a segunda onda, né, e nós trabalhamos com essa ideia de vaga de onda, vem ela vai ocupar mais ou menos uma década, ela começa em 1845 e vai ter uma segunda vaga em 1855. Tá? Vai ser em cima da primeira vaga que você vai começar a criar as primeiras teorias sobre como o cólera, né, contagia a população. E veja bem, né, essas teorias levam mais de 20 anos para serem aceitas, mesmo dentro dos meios científicos. A terceira pandemia vai ser de 1860. É importante marcar que é essa de 1855 a mais mortal. Para vocês terem uma ideia, os números que nós temos são números bastante falhos, devido, né, a estrutura de notação da época, se trata de 30% a 40% de mortos em relação ao número de infectados. Tá? No caso do cólera, ele é uma doença bem espetacular, né? Ele é uma doença que aparece muito fisicamente. Quando eu fiz o sanduíche do doutorado na França, eu cheguei a comprar um livro que se chamava Le visage du choléra, que são fotos que foram tiradas, especialmente na última pandemia, né, de 1860, com fotos das pessoas adoecidas pelo cólera. Então, era muito difícil não saber que a pessoa estava morrendo daqui, tá? Porque a pessoa resseca, né? Ela vai perder todos os seus líquidos, então e isso pode ser num espaço de 24 horas, 48 horas no máximo, às vezes, né? Então, assim, as imagens são realmente muito chocantes,
né? E ainda não se tinha o conhecimento de que as últimas dejeções, né, que são chamadas as dejeções albinas, porque elas são transparentes, elas são das mais contaminantes. Por que são as das mais contaminantes? Porque é um momento em que já não há mais nada para retirar daquele corpo, então o vibrio colérico vai sair, né, em busca de um outro hospedeiro. Então, realmente a doença sai do corpo, ela não vai ficar naquele corpo que já está exaurido e morto. Bom, os historiadores têm trabalhado com a epidemia de cólera, mas comparando ela com outros processos pandêmicos, e é isso que eu gostaria de trazer aqui, né? São os dois últimos pontos que eu gostaria de comentar. O Charles Rosenberg, que é um autor norte-americano, ele vai estudar as 3 pandemias, né? Pensando muito em como elas chegam aos Estados Unidos e a reação. E ele percebe, comparando com outras pandemias, o que ele vai chamar de um drama, né? uma estrutura teatral que se repete em todas as pandemias. Nós conseguimos mapear as ações. Então, ele coloca da seguinte forma, né? Nós temos, num primeiro momento, né, o primeiro ato, quando se sabe de uma pandemia, é o descaso. Isso não vai aumentar, isso não vai chegar aqui, isso não vai acontecer. Né? Então, há um descaso, está acontecendo, mas está acontecendo lá, não chegará até nós. Então, esse acaba sendo o primeiro ato. E veja bem, se a gente for ver os relatos da Covid-19, mesmo na China, né, só se vai reconhecer a pandemia em janeiro, mas os médicos estavam dizendo desde novembro. Tem uma pandemia, tem uma epidemia começando. Ela é nova, ela é diferente, ela vai ser muito mortífera e o próprio governo chinês trata com descaso até janeiro. Então, esse é o primeiro ato. O segundo ato é o negacionismo. A pandemia já, a epidemia, né, a doença já está atacando a coletividade, mas enquanto as pessoas não estão vendo, não estão lado a lado com a mortalidade, elas negam a chegada da epidemia. Ela não vai chegar, ela não vai vir aqui. Há uma narrativa também sobre a França, né, que se tinha notícia de que a epidemia de cólera já havia chegado na Itália, se tinha notícias de que estava atravessando os Alpes, né, aquela coisa assim, praticamente dia a dia, mas era o primeiro dia do verão, até hoje os franceses comemoram isso de forma muito, né, forte, o dia mais longo do ano, e eles foram todos para a rua fazer festa. E no fim da tarde, uma das pessoas que estava fazendo o entretenimento da multidão era um homem vestido com máscaras, né? Aquela coisa meio comédia dell'arte, e ele cai. E quando se vai ver o que aconteceu e se retira a máscara, o rosto dele já é o rosto murchado pelo cólera. Claro, é uma narrativa, né? Mas um pouco para dar o susto que foi da noite para o dia a mortalidade começar em Paris de forma absolutamente avassaladora. E aí começa, né, um processo que desde da Idade Média se tem utilizado de forma sistemática, que são as quarentenas. As quarentenas vão causar um problema sempre, né? Por quê? Porque elas são consideradas as culpadas pela interrupção do cotidiano, e não a doença, veja bem. Né? A interpretação da população mantém um pouco esse negacionismo,
mantém um pouco não, mantém muito do negacionismo, e vai ver o problema na quarentena, não na doença. Tá? Enquanto as pessoas não estão doentes elas mesmas ou os seus familiares, elas não veem problema. Bom, o quarto momento é o caos. Bom, aí é a bagunça total, é a baderna total, é o que foi na Itália, é o que hoje está acontecendo em Manaus, né? É o caos, é uma mortalidade sem controle. Bom, e aí nós vamos para o quinto ato. O quinto ato são as reações. Essas reações vão ser divididas em três. A primeira delas é uma crítica à não ação. Então, no momento em que as pessoas começam a se dar conta do caos, elas vão passar a criticar, né, governos e médicos, dizendo que eles não agiram rápido, eles não deram a noção total do problema. As pessoas se ocultou informações e, portanto, foi por isso que as pessoas não seguiram essas orientações anteriores. A segunda reação é uma crítica à não ação. É aqueles que vão dizer que as quarentenas elas foram ineficazes, elas não foram cuidadas ou vigiadas suficientemente ou que o governo as instituiu muito tarde e não quando devia ter instituído. Então, aí tem uma coisa interessante que a gente está vendo hoje, né? Quando o processo de quarentena, e não é só no Brasil, né? Eu tenho contato com uma amiga que mora na Alemanha, que lá é bem semelhante. Quando as quarentenas dão certo, elas são criticadas por existirem. Quando elas não dão certo, elas são criticadas por não terem sido eficientes, tá? E o último ponto, que é a busca de um bode expiatório. No caso do cólera, né, na primeira epidemia ainda se falava, né, do castigo divino, mas já na segunda onda epidêmica se começa a lastrar a ideia de que a doença, então, foi uma ação orquestrada pelos governos e pelos médicos para os mais pobres. Tá? Bom, para finalizar, eu queria, então, colocar o que muda após uma pandemia e o legado e as mudanças que nós tivemos por conta do cólera e o que a gente pode imaginar para o futuro hoje. Primeiro, nós temos saltos na ciência, no sentido de entender o processo de contágio. Né? Quem vai criar a teoria sobre o cólera é um médico britânico chamado John Snow, que, trabalhando com o processo de mapeamento da doença, ele vai perceber que o contágio se dá por conta da água. Veja, havia 2 companhias de água em Londres, as 2 retiravam água direto do Tâmisa e levavam para fontes nos bairros da cidade. E uma delas se localizava antes do ponto, né, do Tâmisa em que eram largados os dejetos e a outra depois. O que ele percebeu? Que os lugares abastecidos pela água que era retirada antes do lugar onde iam os dejetos, as pessoas não adoeceram, e das que eram depois, as pessoas adoeceram. E aí ele vai criar essa teoria. Parece muito lógica para nós hoje, mas para a época, levou 20 anos para aceitar isso. E isso vai trazer... Hoje a gente fala de que nós conseguimos evitar várias epidemias porque nós temos melhorias, né, sanitárias em função de que nós temos água tratada, lixo em lugares determinados, nós temos um incremento em produtos de limpeza para o corpo, para casa. E nós temos uma mudança, inclusive, na geografia das casas, né? Com o quarto separado do banheiro, da cozinha, etc. Tudo isso, hoje, nós dizemos, graças a isso, nós temos menos epidemias. Bom, tudo isso
foram mudanças decorrentes da pandemia do cólera e da percepção que as pessoas tiveram de que era necessário ter essas mudanças para que se pudesse evitar outras epidemias daquele tamanho. Então, o que eu posso dizer para completar é que nós não teremos uma mesma sociedade após uma crise sanitária, como várias das que nós vivemos e como as que nós estamos vivendo hoje. E elas vão ser tanto piores quanto mais desiguais essas sociedades forem, tanto em termos econômicos, quanto sociais, quanto culturais. A grande diferença, e era isso que eu ontem discutia com algumas colegas, né, que estudam também a questão das doenças, é que talvez nesse momento da nossa história nós não tenhamos tantos caminhos assim, porque nós estamos com um planeta que nós estamos, pela nossa ação, tornando moribundo. Então, talvez as únicas optativas hoje sejam ou a gente melhora ou a gente melhora, porque se piorar, estamos extintos. Obrigada. Fico para a gente poder debater. Olá, parabéns, viu, Niquelém? Parabéns, eu quero dizer que foi uma honra, alegria e satisfação poder ouvi-la. Você trouxe, eu acho até sintomático, que se coloque em primeiro lugar uma professora de história como você para falar, que gosta tanto desse tema, que é bem interdisciplinar, ele mexe com medicina, com direito, e você, no pouco tempo que teve, você conseguiu falar sobre o ontem, que é a sua especialidade, o hoje e o amanhã. Em primeiro lugar, antes de fazer aqui as perguntas que chegaram, eu quero dizer que é uma honra, alegria e satisfação estar aqui com você, parabenizar a Justiça do Rio Grande do Sul, Justiça Federal, o Inovatier, a Jufergues, na pessoa do Rodrigo Coutinho, da Carla Tom, que tem colocado tanta energia para que, nesse momento adverso, a gente possa mitigar esses efeitos do distanciamento social que foi imposto a todos nós, e para que nós podemos nos manter conectados em nossa rotina e nossos propósitos e aquilo que nos torna especial e humanos. Acho que a peculiaridade dessa pandemia é o excesso de informação decorrente dessa conectividade da internet, né? Que não existia em todos aqueles casos que você colocou, sífilis, varíola, tuberculose. Eu achei importante que você trouxe o modelo de Rosenberg com os padrões da epidemia, o negacionismo, o caos, e aí cada um de nós, a crítica, pode fazer a adaptação disso ao cenário atual, pelos nossos representantes políticos, pelos médicos, pela ciência, como a sociedade como um todo tem lidado com isso. Então, as partituras aqui que você trouxe para a orquestra desse evento, com a doação do seu tempo e conhecimento, com certeza são fundamentais para que os próximos palestrantes possam vir. A próxima mesa com a corregedora do TRF4, né? Também com o diplomata Celso, que está na China. Então, acho que aqui vai ter um brainstorm interessante para que cada um possa formar a sua convicção. O que eu tenho uma pergunta para a senhora, que eu anotei aqui. Eu li um artigo do Harari, que ele disponibilizou gratuitamente, quem quiser pode verificar na internet, e eu dou aula de ambiental. Então, eu me identifiquei com tudo o que você falou, a questão da emergência climática, e aqui eu quero trazer a distinção do Cortella, de emergência e urgência. A emergência é agora, seria, por exemplo, as vidas que a gente pode poupar, o sistema de saúde, enquanto que a economia é uma urgência, porque a economia também é relevante, mas não é tão forte quanto a emergência. Por isso, eu não falo em mudanças climáticas, eu falo em emergência climática como um risco para o agora, para a humanidade. Lá no direito ambiental, a gente tem dois princípios que, a meu ver, se aplicam aqui no sanitário também, que é a precaução e também a sustentabilidade. Ou seja, a gente não sabe exatamente o efeito que vai causar a pandemia. Talvez esse negacionismo que muitos coloquem seja um viés cognitivo otimista. Nós tendemos a achar que tudo vai dar certo, que tudo vai ser melhor, as pessoas são otimistas. Isso é até debatido pela economia comportamental, né? A gente
tende a pensar positivo sobre o futuro e tende a afastar a externalidade negativa. Então, assim, danos ainda não conhecidos, diz a precaução, é preciso colocar um ponto de interrogação, né? É preciso esperar os conhecimentos científicos amadurecerem. É a aplicação aqui, a gente não tem remédio, não tem vacina. Então, aí, o que tem, a única arma é o isolamento social. E a sustentabilidade, que é o foco do direito ambiental, para que nós tenhamos condições de existência e qualidade de vida da existência, ela dialoga totalmente com o sanitário. Porque não adianta você ter ar puro, não poluído, mas ter um vírus circulando de forma pandêmica, né, como você falou, ou só epidêmica. Ainda assim, você coloca a sociedade sob um risco intolerável. A minha pergunta vai do que o Harari fala. Ele fala: nós tivemos pandemias e epidemias na humanidade de forma cíclica, e por isso é importante ouvi-la sobre ontem. E essas pandemias e epidemias de forma cíclica ocorreram também na Idade Média, quando havia uma circulação muito menor de pessoas e coisas pelo mundo, né? As cadeias globais de produção. E ainda assim elas ocorreram, porque muita gente está falando: eu vou fechar a fronteira do meu Estado nacional. Será que segregação resolve? O importante é cooperação transparente voltada a um globalismo, né? Que me parece que é a melhor solução. Queria te ouvi-la sobre essa proposta do Harari. Se resolve uma epidemia, uma pandemia com segregação, com fechar as fronteiras nacionais? Então, eu vejo o país agora da América do Sul falando: o Brasil está se tornando um risco, um novo epicentro, eu vou fechar minhas fronteiras. Será que essa solução ou é tão somente um paliativo, né? E também, você me lembrou, quando você falou dessa questão de negação, da gripe espanhola. Porque na gripe espanhola, estava no final da Primeira Guerra Mundial, e aí tinha tanta gente já morrendo pela guerra que se evitava falar nisso em muitos países. Tanto é que ela não nasceu na Espanha, né? Ela foi divulgada pela primeira vez na Espanha e acabou tendo essa alcunha. Então, a questão da informação e da notícia, positivamente, ela também pode ser utilizada para um fim político, para um fim social, de não desmotivar aquela população, né? Então, assim, objetivamente, a minha pergunta, professora Niquelem, já agradecendo, é que você fale sobre esse artigo do Harari. Ele, até para quem quiser ver, assim, faltam líderes à humanidade. Ele defende que é preciso menos segregação, mais cooperação com transparência e clareza da informação. Por exemplo, se a China tivesse dito antes o tamanho do problema, isso poderia antecipar as medidas tomadas por todos os países. E ele coloca o Harari também o seguinte: uma pessoa com esse vírus em qualquer lugar do mundo, ela vai afetar todos nós. Então, o senso coletivo de que é preciso ter uma sustentabilidade global, porque como o dano ambiental não conhece fronteiras, o dano sanitário também não. Até porque, se o vírus estiver em uma só pessoa, ele pode sofrer mutações nessa única pessoa, que vai levar a pandemia para todo mundo. Então, não adianta falar: eu vou fechar no meu casulo, na minha mansão, no meu castelo, e os outros podem ficar sem saneamento básico, sem acesso a medidas sanitárias, à limpeza. Então, eu queria que você falasse um pouco desse individual versus coletivo. O rico, ele está tão exposto quanto aquele pobre na favela. Essa é a minha pergunta. Cooperação e senso coletivo, para que você comentasse. Agora eu vou fazer a pergunta dos demais, porque tem pouco tempo, e aí a gente tem duas, né, que dialogam com a minha. Então, a minha fica assim: senso de cooperação e segregação, e como o dano sanitário não conhece fronteiras do ponto de vista da sustentabilidade. Segunda pergunta, agora não é minha, formada pelo direito plural. Niquelem, podemos verificar traços comuns no negacionismo sobre a pandemia do coronavírus e as experiências históricas anteriores? Que você já falou do Rosenberg, né? O ontem, tudo o que aconteceu sempre teve negacionismo. Então, você vai poder comentar um pouco sobre isso. E qual o impacto desse negacionismo que o Rosenberg coloca como um modelo que se repete nas políticas públicas no passado? Segunda pergunta, da Rúbia Rodrigues. A questão de costumes, como, por exemplo, higiene pessoal, higiene ambiental,
tem a ver com o início de epidemias e doenças. Nós, brasileiros, isso aí também vai dialogar com a minha pergunta lá do senso coletivo, temos uma condição de higiene considerada boa? Acho que aqui entra o debate também de cidades sustentáveis, né? Enfim, Niquelém, ficam aí essas 3 perguntas totalmente interligadas. O meu agradecimento para que você ofereça aí o seu conhecimento para esse curso que visa proporcionar recursos para o bem, né? Eu convido também a todos para fazer as doações para que a gente possa aprimorar esse senso coletivo, sobre o qual você vai comentar agora mesmo. Obrigado, viu? Você está com a palavra aqui, eu vou desligar meu microfone. Tá bom, obrigada, Ilan. Bom, vamos lá. Eu não conheço o artigo que está, não cheguei a ler. Só para retificar umas questões, assim. Não é que não houvesse movimentação dentro da Idade Média, tá? Embora a gente tenha períodos dela mais fechada, os momentos epidêmicos, que vão ser especialmente o século VIII, e depois, já na peste negra, no século XIV, são momentos de enorme movimentação. No século VIII, nós temos as últimas invasões da Europa Ocidental, quer dizer, movimentos de povos que vêm das estepes em direção à à Europa Ocidental e que vão empurrando populações, né? E, ao mesmo tempo, nós temos um movimento dos povos muçulmanos que vão vir pelo norte da África, né? E que também vão estar movimentando. Então, há movimento e, portanto, há troca. Segundo ponto, no século XIV, nós temos a própria peste, ela vem pela Rota da Seda, né? Da China em direção ao Oriente Próximo, entrando pelo Mediterrâneo e vai entrar na Europa via os grandes portos de Gênova e Veneza, que eram os portos que movimentavam, né, esse comércio com o Oriente nesse momento. Então, há, sim, alguma movimentação. Agora, uma coisa é nós pensarmos numa época com elementos sanitários tão acanhados e como a nossa época. Acho que há uma diferença entre contenção e segregação social. No momento que se pode conter determinados setores, enquanto nós não temos vacina, né, garante que os remédios que nós temos possam atender um número X de infectados. Porque eu acho que essa é a grande diferença, por exemplo, entre a gripe espanhola e a Covid-19. Na gripe espanhola, infectou, reza para Deus. Na Covid-19, nós temos UTIs. Não se tinha na época. O que nós temos que garantir é que essa UTI possa, e aí eu volto para aquela minha fala final, né? A desigualdade social volta a ser o nosso grande problema. E aí, quando você fala, né, de sustentabilidade, a gente fala, olha, nesse momento, o nosso desenvolvimento econômico, ele é predador do planeta e é predador do humano. Então, enquanto ele não garantir para a maior quantidade possível de seres humanos uma vida digna, com acesso a possibilidades de saneamento básico, água limpa, né? Nós continuamos sendo predadores de nós mesmos. Voltamos lá para o bom e velho Hobbes, né? Sendo lobos do próprio ser humano. Então, é nesse momento que eu acho que aí o que tu traz sobre sustentabilidade é extremamente importante. E sim, volta à minha fala inicial quando você fala de cooperação. É uma doença coletiva, precisamos de respostas coletivas. E num mundo global, essa resposta tem que ser global. Não pode ser o meu país, né? As minhas fronteiras. Só que, quando se fala em fechar fronteiras, você está falando também da desigualdade entre um país e outro.
Porque aí você tem países mais pobres em que as pessoas vão migrar para os países mais ricos em busca da ajuda sanitária que elas não têm no seu país. Então, nós escancaramos de forma mais dolorosa possível o nosso nível de desigualdade. Sobre a questão, não sei se eu te respondi todo. Sobre a questão do negacionismo ontem e hoje, eu acho que sim, nós temos paralelos, né? E aí a gente brinca bastante com isso, né? O pessoal que fala, porque aí, claro que tem a questão de um otimismo, né? Vamos manter positivo, mas aí aquele que avisa, nem sempre ele está sendo negativista, às vezes ele está querendo realmente alertar. E aí o lugar do cientista, né, nesse momento, seja o cientista médico, até o cientista histórico, como é o meu caso, é o do personagem aquele de filme Catástrofe, né? Sempre tem aquele cientista que diz, olha, vai dar um horror. E aí todo mundo, não vai, aí dá o horror. Eu avisei que ia dar horror, né? Então, assim, há essa tendência a minorar o alerta. Se nós encarássemos o alerta não como pessimismo, mas como um alerta, talvez a gente pudesse agir antes, né? É a cautela, é a precaução, mas para isso é preciso ter os dados. E aí entra o problema, que é o nosso grande problema hoje, de subnotificação, etc. Os nossos processos estatísticos são tremendamente falhos. Nós precisávamos ter isso, né, o mais azeitado possível para a gente poder ter informações corretas e poder lidar com essas informações, até para poder abrir determinados espaços de forma seletiva. Porque se eu tenho as informações corretas, eu posso saber se naquela região dá para abrir as escolas ou não. Mas nós não temos. E aí é tiro no escuro, porque a gente não tem a informação estatística para lidar com isso. Só para... Questão dos costumes de higiene e epidemias. Muitos dos nossos costumes hoje de higiene vêm dessas pandemias, especialmente da pandemia de pólio. Uma coisa que eu tenho lembrado é muito de um texto de uma historiadora norte-americana, Nancy Fraser, em que ela trabalha com cartas das mulheres, e veja bem, né? A gente tem que lembrar que para ver como as epidemias têm conotação política, né? 45, que é a primeira onda da pandemia, primeira subonda da pandemia de 55, logo depois nós vamos ter as revoluções de 1848 na Europa, e na sequência nós temos nos Estados Unidos o surgimento do movimento feminista. E uma das linhas do movimento feminista, que é de 1848, vai ser o que a gente chama de feminismo materno, que são as mães que passam a se preocupar com a saúde dos filhos. Elas passam a exigir escolas mais limpas, elas passam a exigir que os professores cheguem às aulas limpos, de banho tomado, elas começam a exigir e mandar cartas pedindo que se fabrique produtos para a limpeza da casa. Então, nós temos um salto nesse momento. No caso do Brasil, a gente tem que marcar também duas coisas. Primeiro, a gente fala muito do nosso banho, a gente é muito, se arvora muito nesse caso. Mas vejam bem, o banho no Brasil, ele vai ter essa disseminação grande a partir da década de 1940, com a popularização do chuveiro, que é popularizado via Estados Unidos e Brasil. Tá? E há também uma marca da escravidão aí. Só para terminar, já vou rapidinho. Há uma marca da escravidão, que é diferenciar o cheiro dos brancos do cheiro dos trabalhadores negros e pardos que andam nas ruas. Isso é uma marca da nossa cultura. E aí eu respondi tudo. Niquelém, obrigado, foi ótimo. Falou aqui por todo mundo no Inovatier, Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Foi um belo ponto de partida, um belo start aí que instigou todo mundo para seguir ao longo do dia. Vamos encerrar para não atrasar a programação. Foi uma honra conhecê-la e as suas ideias. Tchau, pessoal. Vamos para a próxima mesa. Um grande abraço e tem programação o dia inteiro aí.
cursos e recursos voltados para o bem, para a cooperação, como a professora colocou. Tchau, pessoal. Boa tarde. Nestes tempos difíceis de pandemia, em que as ruas estão vazias, as pessoas isoladas e conexões estão se enfraquecendo, e os mais vulneráveis estão enfrentando grandes dificuldades, juízes e servidores da Justiça Federal da 4ª Região, unidos pelo Laboratório de Inovação Inovatê, decidiram transformar as conexões virtuais em uma grande rede de solidariedade e criaram o Direito Solidário, Recursos para o Bem. Um programa de ensino jurídico online para captar recursos com fins sociais. São eventos e cursos sobre temas atuais, conectando professores, escolas jurídicas e instituições do Poder Judiciário Federal àqueles que mais necessitam. Faça parte desta grande rede. Todos os valores arrecadados serão destinados às pessoas e organizações cadastradas, com confiabilidade e transparência, beneficiando idosos, crianças, portadores de deficiência, famílias e comunidades carentes. Doe hoje e matricule-se nos cursos. Assim, você fará circular, além do conhecimento, amor e solidariedade. Agradecemos aos palestrantes, professores e todos os apoiadores que tornam esse projeto possível, doando seu tempo e conhecimento. As escolas, cursos jurídicos e instituições que nos cedem suas plataformas de ensino à distância e divulgam nossos eventos. Ao Poder Judiciário Federal da 4ª Região, que nos apoia institucionalmente. E especialmente aos profissionais e alunos que estão aqui, fazendo doações e que virão para os cursos online. Com imensa satisfação que lhes damos as boas-vindas ao primeiro webinário Covid-19 Embates Globais. Agradecemos em nome da equipe do Inovatê, Laboratório de Inovação da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, por nos estar recebendo em sua casa ou em seu local de trabalho. Você que nos acompanha a partir deste momento, fique conosco todo o dia. Grandes nomes do cenário jurídico nacional e internacional estarão aqui hoje, doando algo que nos é tão caro, tempo e conhecimento, em prol de uma causa que é nossa, minimizar os efeitos da pandemia que impacta a todos nós. Essa live, construída de forma 100% filantrópica, permitirá refletirmos sobre temas atualíssimos em voga globalmente, congregando o viés da magistratura, da advocacia, da academia e da academia. Ela somente está sendo possível pelo trabalho árduo de servidores e magistrados da 4ª Região, que uniram suas mentes e corações para manter o isolamento físico e, permanecendo cada um em sua casa, construir ações afetuosas, obter o apoio de entes relevantíssimos, tais como TRF da 4ª Região, Infam, AJUF, associações locais, escolas oficiais da magistratura, OAB, Ministério Público Federal e parceiros privados como o Judiciário Exponencial, CPIURES e demais editoras. Permitir, assim, um espaço como este, que alia o seu engrandecimento pessoal com a oportunidade de, em suas casas, contribuir decisivamente para viabilizar recursos àqueles que estão desprovidos, no momento atual, de paridade de condições para suprir suas necessidades, sejam eles idosos. Gente, continuem nos apoiando, o evento está maravilhoso. Estamos recebendo feedbacks lindos no chat. Estamos tentando entrar em contato com vocês, respondendo à medida do que a gente consegue absorver de todas as demandas. Mas continuem entrando em contato conosco, nos apoiando, doando e façam perguntas durante o evento, porque na palestra a gente vai repassar aos palestrantes e eles vão respondendo à medida do que vocês forem perguntando.
essa interação é muito, muito relevante, porque apesar do evento ser online, a gente precisa sentir a energia de vocês. Nós estamos com um bom número de pessoas assistindo, mas a gente pode elevar isso e também elevar o número de doações. A gente está ainda com um número que não condiz ainda com a capacidade de vocês para nos ajudarem. O evento é de muito nível e eu tenho certeza que vocês de casa, vão avaliar o quanto vocês devem doar pelo evento, pela qualidade do próprio evento. Então, fica espontâneo de vocês, mas nós caprichamos tanto nesse staff de palestrantes que vocês podem avaliar isso e o quanto isso custaria, quanto um curso desses custaria. Nesse momento, vocês têm que considerar isso para reverter em doação, tá? Muito obrigada, gente, e vamos seguir com as palestras.